Como que seu funcionário está atendendo aquele cliente? Ele está conseguindo reverter esse cliente, fazer esse cliente aprovar o orçamento? O seu mecânico está conseguindo detalhar para o cliente o serviço que vai ser executado, o cliente entender e ter a percepção de que ele não está sendo passado para trás, porque dentro das oficinas hoje, o cliente, quando ele vai levar o carro na oficina, ele já vai com o pé atrás, porque ele já acha que o mecânico vai querer empurrar uma peça sem necessidade, vai querer fazer um serviço sem ter necessidade. Hoje, os clientes ele têm uma visão da oficina assim. Então, as oficinas estão sendo obrigadas a mudar essa mentalidade, mudar a forma de atendimento. Você que provavelmente tem sua oficina aí, você já segue algumas pessoas que têm a oficina praticamente como se fosse um chão de uma casa, de organizado, de limpa, tem lá o quadro de ferramenta organizado. O cliente, ele chega, ele sente confiança naquela oficina, e aí ele vai ser bem atendido, aí essa empresa acaba convertendo em serviço esse cliente, porque ele já chega, ele já consegue visualizar um ambiente organizado, consegue receber um bom atendimento, é impossível esse cliente não fazer o serviço, tá? O cliente que não faz serviço numa oficina dessa é porque é aquele cliente que só procura preço, ele não procura qualidade. E se você que é um mecânico, se você que é o dono da oficina, entende muito, tem uma qualidade no serviço que você oferece ao cliente, você tem que aprender a se valorizar. E para você se valorizar, você vai ter que fazer uma união, organização, processo, saber analisar os números para você poder precificar da forma correta, tá? Você não cobrar um preço muito alto que vai assustar o seu cliente e um preço muito baixo no qual você vai levar prejuízo. Qual que é a média desse serviço na minha cidade? Quanto que esse pessoal está cobrando? Pessoal, só reforçando, você deve analisar a concorrência, não deve cobrar o mesmo preço da concorrência, é diferente. É só para você ver se aquele preço que a sua oficina está cobrando no mercado está um preço acessível. Se você estiver cobrando um preço maior que o concorrente, não tem problema nenhum. Só que é o seguinte, você vai ter que fazer mais, vai ter que entregar mais para o seu cliente. Você vai ter que fazer diferente do que a concorrência faz. Então, é necessário você corrigir o erro da organização. O processo vai ajudar você a agilizar o serviço dentro da sua oficina. Vai fazer você aumentar o lucro. Aqui na empresa, a gente tem processos quando o cliente entra e quando o cliente sai. O nosso atendimento ele não para por aí. Continua o processo. Por quê? Aí vem o trabalho de pós-venda, que a gente procura fidelizar esse cliente e trazer esse cliente novamente. Então, ele entra, a gente executa o serviço da melhor forma para esse cliente, mas não deixa esse cliente esquecido. Então, isso é processo, desde a entrada do cliente, desde quando ele vai embora, e aí a gente continua o processo, porque tem o processo de atendimento, tem o processo de serviço, e volta para o processo de atendimento de novo, no qual a gente entregou o carro para o cliente, passou 1, 2 dias, uma semana, a gente liga para ele para saber se realmente aquele serviço que foi executado, o carro do cliente está perfeito. Porque você fez o serviço para o cliente, você atendeu ele bem, executou bem o serviço, cobrou um valor de serviço no qual você entregou o que ele estava esperando ou até mais. E aí você entregou o carro para o cliente. Muito dono de oficina acaba o processo aí. O cliente ele faz o serviço com a oficina e é esquecido. É diferente de uma empresa que é organizada. Faz o primeiro atendimento, faz os processos de pátio lá de serviço, executa o serviço, faz a entrega para o cliente. Daqui a 2, 3, uma semana a gente liga para o cliente para saber como é que está o carro dele. A gente continua aí o relacionamento com ele, tá? E sempre informando ele que daqui a 6 meses, daqui a um ano, vamos retornar novamente a ligação para ele para falar que uma revisão está vencida, que é necessário a gente fazer revisão no carro dele. Então, o processo ele não para. Tudo isso é uma coisa ligada à outra. E aí tem a parte também de corrigir o erro, de analisar os números. É muito importante você analisar os números da sua empresa. Você saber o quanto a sua empresa está faturando, o quanto a sua empresa tem de despesa, qual é a precificação correta, qual é a margem de lucro, isso tudo é números que a gente precisa visualizar para conseguir montar uma ordem de serviço de uma forma correta, uma forma lucrativa. E isso tudo fez eu mudar o cenário da minha empresa. Tá? Foram 3 anos trabalhando no escuro, de forma errada,
sem ter organização na empresa, sem ter processo a seguir, sem analisar os números que me fizeram praticamente fechar quase todos os meses no vermelho. Eu só fui começar a ter resultado a partir do momento que eu passei por uma grande dificuldade dentro da minha oficina, tá? No qual falta de dinheiro, no qual eu procurei entender o porquê que estava acontecendo isso, tá? E uma série de erros estava acontecendo que eu fui obrigado a aprender e a aplicar dentro da empresa para me trazer resultado, me trazer segurança, me trazer uma liberdade financeira para trabalhar e uma tranquilidade a mais para a empresa. Hoje a gente tem condição de fazer investimentos, igual a gente fez ano passado, expandiu a marca da empresa, abriu uma nova oficina. Hoje a gente está expandindo a nossa atual empresa, está aumentando para quê? Para abrir o leque de serviço para o meu cliente, para não deixar esse cliente fazer outros tipos de serviço em outra oficina. Porque pode ser que essa oficina ela esteja estruturada ou mais estruturada que a minha e pode fazer o serviço desse cliente. Esse cliente começa a fazer lá. Então, o nosso trabalho aqui é constante, é fazer o serviço, fidelizar o cliente, trazer esse cliente novamente. E para isso a gente precisa prestar um bom atendimento, tá? Para esse cliente através de organização, atender esse cliente de uma forma com mais agilidade através do serviço, tá? E passar um preço acessível para o seu cliente, sempre procurando lucro da empresa. Se você está fechando no vermelho hoje e quer evitar isso, a partir do mês que vem, daqui a 60 dias, se você quer evitar isso, você precisa começar a analisar esses processos, essa organização, esses números da sua empresa.